Boa noite, eu sou Mônica, Despertar Sabedoria Intuitiva. Hoje eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre alguns arquétipos do tarô, sobretudo os arcanos maiores, alguns, não todos, e quais as relações que estes arcanos têm, representam no tarô, e que nós, enquanto sujeitos, nos comportamos da mesma forma às vezes, ou temos algumas características, ou herdamos de nossos pais, de nossos familiares, algumas características ou alguns comportamentos. E aí eu gostaria de fazer hoje essa reflexão, sobretudo à base da palavra, né, dos nossos ensinamentos enquanto fé, enquanto religião, enquanto norte de conduta, de caráter, baseados na palavra do Senhor Jesus Cristo, que o maior exemplo, né, de um dos maiores exemplos, para mim o maior, de homem, de posição, falando do Jesus homem, do Jesus, do Deus humanado. E Jesus Cristo, ele traz esse posicionamento firme, esse posicionamento forte, convicto do que veio fazer, da sua missão, do seu propósito, da sua missão. Trabalhar com propósito, falar com propósito, se relacionar com propósito. E eu busco muito, gosto muito deste tipo de exemplo deixado por Cristo. E é tão interessante que a gente, ao longo da vida, se depara com tantas pessoas, amizades, colegas de trabalho, em rodas de grupo de amigos, outros amigos de outros amigos, e acabamos nos relacionando. Algumas pessoas convergem, o que é normal com as nossas ideias, outras não, o que também é normal. O que não é normal dos dias de hoje é a intolerância, é você se afastar porque o outro pensa diferente. Não é para viver junto, mas também cortar relações com as pessoas porque tem uma crença diferente da sua ou porque pensam diferente. Mas por trás desse tipo de postura há uma ação inconsciente, há uma ação que é desencadeada, porque já foi projetada na pessoa pelos próprios pais, familiares e modo de vida. Vou clarificar, porque é só uma passada geral do que eu vou tentar falar aqui, não ficar um vídeo longo, uma reflexão, em que alguns arquétipos do tarô têm a ver com a minha vida. E por que eu concebo desta forma? Por que algumas pessoas se identificam tanto com esta postura? Possivelmente por conta das crenças que foram perpassadas de pai para filho, de avô para pais e de geração para geração. Muito forte, quem é criado com avô, com pai, mãe, óbvio, carrega, né, da sua ancestralidade, dos seus aprendizados, os comportamentos que nós repassamos adiante. Algumas coisas nós estamos assim, entre aspas, evoluindo. Tem coisas que a gente realmente não pode abrir mão, mas tem coisas que a gente precisa refletir para que a gente não cometa mais injustiças, ou que a gente deixe de conviver com os outros por conta de crenças limitantes, por conta de... o meu posicionamento é esse, eu aprendi com minha mãe e meu pai assim, e vai ser assim pro resto da vida. A síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim e tal. Então, para iniciar aqui, eu vou pedir, mesmo não sendo uma leitura, não é leitura coletiva, não é leitura de carta, não vou
fazer nenhum aconselhamento baseado na carta que cair, pelo contrário, aqui hoje vai ser o que cair, o que esse arquétipo representa e de que forma a gente perpetua determinados comportamentos. Então eu peço a Deus, o Espírito Santo, que me ilumine, me conduza, que me prepare para esta reflexão, para essa jornada da alegria, né, de se despertar, alegria de conviver com o diferente. Espírito Santo me ilumine, me conduza e que coloque palavras em minha boca, me dê discernimento, sabedoria, que aqueça meu coração para que o que tiver que vir seja da vontade de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Estamos reunidos aqui, em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, centelha divina, eu superior, de acordo com quem se conectar conosco aqui. É em nome deste Deus, Criador do Universo, que eu estou aqui hoje falando com vocês. Então tem um trecho do Evangelho de João, Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo São João, João 17, que Jesus Cristo, já perto de se entregar, de voltar para os braços do Pai, ele pede a Deus que tudo que foi dado a ele passou, ele transmitiu, e tudo que Deus pediu para fazer, ele fez. E ele, ainda assim, ele pede por nós. E ele diz assim, João 17, ele diz assim: consagro-os com a verdade é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio ao mundo. Em favor deles eu me consagro, a fim de que também eles sejam consagrados com a verdade. E aí ele continua no 20. Eu não te peço só por estes, mas também por aqueles que vão acreditar em mim por causa da palavra deles, para que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo acredite que tu me enviastes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E assim como Deus enviou Cristo, ele enviou a cada um de nós, cada um com a sua missão, cada um com o seu propósito, cada um com o seu entendimento. Quem busca a palavra sabe que de vezes que Deus lança as sementes e o fruto bom que der vai ser colhido. É porque nós temos a mania da comparação. E Jesus Cristo, ainda assim, ele intercede por nós, que a verdade nos conduza. Porque ele sofreu na pele, na carne, o dessabor da missão, de falar e de não ser acreditado. Eu acho que de algum modo todo mundo acaba passando por isso. Quem não falou algo e que alguém disse que nada, será que é isso mesmo? Não, ela deve estar enganada, ou ele está enganado. Enfim, porque desde de pequenos somos conduzidos a não acreditar no que estamos sentindo, no que desejamos, no que queremos. E é uma forma de nos manter numa cerquinha, numa caixa, aprisionados e perpetuando pensamentos de outras pessoas. Quem pensa um pouco diferente ou sente um pouco diferente já está excluído. E é sobre isso Jesus pede para que a verdade nos conduza, que Deus não só acolha
aqueles daquele momento, mas os que passarem a acreditar nele mesmo após a partida dele. E é sobre isto. Eu quero falar um pouco sobre essa cultura da herança, a cultura da herança social, antropológica, do que herdamos de nossos pais, do que herdamos de nossos avós. Não só a parte genética, não só a voz, a cor do cabelo, não só o tom de pele, isso a gente acaba valorizando muito, mas também o caráter, o que é ensinado. Na realidade, a gente, quando convive muito no meio social, a gente acaba reproduzindo falas, gestos, trejeitos e comportamentos. Só que a partir do momento que você para um pouco e vê que aquele comportamento não está fazendo sentido para nós, a gente para aqui isso não está bem. Ah, mas foi meu avô que falou, foi meu pai que teve tal função, meu avô que foi não sei o que da guerra, sobretudo quem é de 80 para trás, 1980 para trás, carrega muito forte essa coisa do valor pelo que o avô era, pelo que o pai era. Lindo, maravilhoso, perfeito. Mas a gente não pode paralisar ali. Foi a história dele, mas não é a nossa, não é a minha. E aí, essa cultura da herança, ela caminha bem com a criação da familiar até o momento em que você faz o que sua família, que seus irmãos, seu pai, seus tios querem. Quando você desvia, não num sentido negativo, desviar para um caminho à margem da sociedade, desviar o pensamento ou só dizer, não, eu prefiro fazer outra coisa, você já é olhado de forma errada. Um exemplo, na família inteira, da dinastia de tal família, tem uma cultura que todos são professores. Uma determinada pessoa, as mulheres são professoras e os filhos são ou advogado ou médico. Se uma das filhas fala, não, eu quero fazer engenharia, mas não foi para isso que eu te criei, então já começa, é só um exemplo. Ou, por exemplo, o avô tem um escritório de advocacia, o dono de cartório, tabelionato, coisa desse tipo. Mas o pai seguiu à risca o que o avô quis. E já o neto diz, não quero fazer nada disso, eu quero fazer outra coisa, eu quero fazer música na escola de música de tal cidade. Mas esse menino tá maluco? Nós construímos um império, deixamos tudo para que ele já chegue e encontre o nome, o sobrenome na porta, só é sentar a cadeira. Até que ponto isso é bom para o sujeito, o neto? Será que não é uma atitude egóica do avô? Você fazer e imaginar que os outros vão dar continuidade? Então é sobre isso que eu quero falar. Quando eu falo da cultura da herança, é sobre Bernard Charlot, da relação com o saber, que ele traz isso, né, como uma manifestação bem crítica. Criança nem tinha nome, criança nem tinha posição, e quem perpetua no outro o desejo, muitas vezes é o pai ou a mãe, porque o pai é engenheiro, o filho tem que ser engenheiro. E ai dele que faça história, e ai dele que faça música, ou arte, ou que vá pintar, ou que não queira nem ter título nenhum. E a gente acaba vendo isso ainda nos dias de hoje. Você tem um filho, você projeta nele o que você quer,
você cria com aquela projeção, expectativa, e se esse filho, esta filha, ou aquele ser que você cria ou convive, não seguir a risca o que você quer, ele lhe contrariou, ele lhe decepcionou. Mas na realidade, quem nos decepciona são as nossas próprias expectativas. Então a relação com o saber, a contradição da herança é justamente isso, quando você tem tudo pronto a seu favor, um escritório de advocacia, uma clínica médica, mas eu não quero ser médico. Ou então você já tem uma clientela, mas eu já vou entregar a minha carteira pronta de clientes. Quando me aposentar, você assume para mim. Ele é a pessoa querendo se perpetuar. Já não basta se perpetuar na pele, no sangue, na genética, quer se perpetuar como se o outro fosse a continuidade dele. E não é. Porque somos indivíduos, somos sujeitos participativos, ativos na sociedade, com desejos, com vontades diferentes. E quando se dá na família mais de um irmão, mais de 3 filhos, que 3 vão ali seguindo como carneirinhos e um não quer fazer nada daquilo, só quer viver, só quer ser feliz e vai arcar lá na frente com aquelas escolhas. Isso aí é fato. E não é garantia para ninguém dizer que aquele título, o outro vai ser mais bem sucedido do que um outro. Vai ser bom só para o pai e a mãe cartar diante da sociedade que tem 2, 3 filhos assim, assim, assado. Bom, isso é sobre crença limitante que eu quero falar. Já entrei no tema, já atropelei, já pedi a Deus a permissão, então vamos tocar aqui o barco. Porque a gente precisa fazer uma revolução existencial. Aí eu trago aqui o livro de Alessandro Gruber, que a gente precisa ler para conhecer, para criticar, para entender. Porque muita gente está sofrendo nas terapias. Muitas pessoas estão sofrendo, trazendo traumas que vêm de lá de trás, da infância ou da pré-adolescência, a partir do momento que o adolescente começou a dizer ao pai que não queria cortar o cabelo daquela forma, ou que não queria vestir uma calça preta, que gosta de azul, ou que não quer vestir uma blusa, ou que não quer fazer um curso. O pai quer botar o filho para fazer piano, quer botar o filho para fazer judô, quer botar o filho para fazer karatê, quer ocupar o espaço do filho, às vezes não pergunta a ele. Ah, mas na minha época ninguém perguntava. Sim, mas agora se pergunta. Você gosta de esporte? Qual que você quer? Você tem que ocupar seu tempo com alguma coisa. Ocioso à tarde não vai ficar. Após as suas tarefas, sentar e dialogar. É sobre isso. Então, muitas vezes, a gente também tem um certo receio, um certo preconceito de descobrir algo ou de fazer uma simples leitura, uma taroterapia, porque aqui vai cair justamente aquele arcano que você está se enxergando que é. Então, é o medo da autodescoberta. Porque se aqui é uma ferramenta de autodescoberta, de autoconhecimento, e a gente não quer se conhecer, nem indo na terapia falar, ou nem esperando cair aqui uma carta que a espiritualidade vai mandar, para dizer quem é essa pessoa aqui com essa característica. Por exemplo, a primeira carta que eu tiro aqui é a carta do louco. Aí já entramos eu explicando, não estou tirando para ninguém. A carta do louco tem um perfil, tem um arquétipo daquela pessoa que tem total confiança no propósito divino, tanto assim que ele olha para cima, é um arcano maior. O louco é aquela pessoa que tem a característica de eu vou me lançar esse projeto, não tenho medo, eu vou pegar só o que eu tenho e vou. O máximo que pode acontecer é dar errado e ele retomar outra coisa. Então, às vezes a gente se incomoda com um parente, um amigo, um irmão, que não estava gostando de um determinado trabalho, recebe uma iluminação divina e a gente diz, ele é louco, ele tirou da cabeça dele. Então, quantas pessoas você conhece assim, que já abandonaram o trabalho, projetos, para partirem para o novo? Ah, mas não deu certo, mas ele está vivendo, está conhecendo coisas novas, e uma pessoa às vezes está há 35 anos fazendo a mesma coisa, infeliz. Esse é o primeiro arquétipo que saiu aqui do louco, né?
E que muitas pessoas criticam quem é o louco, porque tem que viver na caixa, tem que ser engravatadinho, tem que ter o cabelo bem cortadinho, tem que ser aquele socialmente aceito na sociedade, o almofadinha. Segundo arquétipo aqui é a roda da fortuna. Quando cai aqui a roda da fortuna, é que as coisas, tudo que a gente faz tem um retorno. Um dia você está em cima, um dia você está embaixo. E as crenças limitantes são para que a gente não critique, não julgue o outro. Essa carta, quando vem, diz isso, não critique. Porque o que você está fazendo aqui, daqui a pouco você vai pagar aqui. Pagar de uma forma bem que você vê. Onde você vê sombra, onde você vê sol. Um dia você está por cima, um dia você está por baixo. Quantas pessoas a gente não já viu assim? Então, a revolução existencial, quando o Gruber traz, é que a gente precisa se conhecer, precisa quebrar padrões, precisa acreditar no que a gente sente, na nossa intuição e no Deus que a gente crê. Aqui eu não estou falando de religião, estou falando de padrões que são passados de pai para filho. A religião, o pai passa para a gente, eu acho que tem que passar orientações, tem que encaminhar, fazer aquilo que o pai acredita. Mas a partir do momento que você tem um filho que já é adulto, a sua função com ele ali, você já educou, já emitiu características ou positivas ou não, né, extensões ao caráter, ao que a pessoa, as condutas. Então, se você já fez sua parte, você não tem que estar se envolvendo no que ele vai escolher trabalhar, ser, se você fez a coisa certa. Aqui é o mágico, o mago. Quantas pessoas têm uma intuição? Quantas pessoas têm uma sensibilidade para a alquimia, para transformar, para inventar, para a criatividade, conectado com a natureza, e a gente critica, porque pra gente só vale aquele que trabalha no escritório. Outro dia eu estava vendo uma reportagem que um ex-ator de uma emissora tal saiu da TV, deixou de um galã e estava vendendo água de coco na praia. Bom, e aí? Qual o problema dele estar vendendo água de coco? Porque beleza ele tinha, saiu no auge. Se ele hoje se encontra vendendo água de coco, não é porque ele é menos incapaz do que qualquer outro, é porque ele quer vender água de coco. Ele usou a criatividade dele e ele está lá. Tem os horários dele livre, não viaja, não tem contrato, faz o que ele quer. Se ele pode estar pagando um preço por isso, pode, mas é esse tipo de coisa que a gente precisa parar. Se ele acredita no Deus e se conecta com ele tomando banho de mar, ou se o outro acredita num Deus indo ao templo. Isso não nos cabe, não diz respeito a gente. Outro arcano aqui, rapidinho, que a gente pode ver. A alta sacerdotisa. A alta sacerdotisa é um arquétipo feminino, mas também pode ser para um homem também. Aquela pessoa que lê muito, que guarda uma sabedoria já também da sua ancestralidade, uma conexão com o universo, uma conexão muito grande com os mistérios, com os segredos. Aquela pessoa que você pode confiar, porque você consegue contar com a opinião, é uma pessoa sábia. E muitas vezes, esse arquétipo com essa energia feminina da sacerdotisa é tão criticado, tão desvalorizado, porque uma mulher não pode falar, uma mulher não pode se expressar, porque uma mulher não pode ter vontade, porque uma mulher não pode ler tal livro, porque a mulher não pode... A gente ainda carrega essas crenças limitantes. Gratidão, mais uma. A justiça. A justiça é um arquétipo, um arcano maior, e também quando vem a justiça, vontade de Deus. Aqui tem uma trombeta muito na mão, não sei se dá para vocês verem. E quando vem essa trombeta, é um aviso, uma advertência, um alerta de Deus. Quantas vezes a gente ouve um alerta, um chamado, alguém diz, e a gente não confia no conselho do outro? Deus envia anjos através de parentes, de amigos, de pessoas próximas, mas a gente não está nem aí.
O próximo, o julgamento. Aqui é o seguinte. Lei do retorno, arcano maior também. Aqui é a justiça e aqui o julgamento. Aqui é para que você tenha equilíbrio na sua vida. Resolva o que você deve resolver de forma equilibrada, mente, emoção. E aqui é o julgamento, como se fosse o próprio Deus dizendo, aquilo que você está demorando a resolver. Se você não resolver, eu vou resolver da minha forma. Então aqui a trombeta, ó, tocando aqui e avisando. Se prepare, ainda há tempo. Então são os avisos para tudo. Nosso corpo, saúde, uma dor de cabeça não é só uma dor de cabeça. Uma dor no estômago não é só uma dor no estômago. A gente precisa investigar. E às vezes o corpo está dando sinais e a gente não quer acreditar. As pessoas que moram com a gente estão falando, ó, você está meio abatido, procura dormir um pouco, a gente não quer acreditar. E para outras instâncias também, ó, não compra aquele carro agora, ou não faz isso. A gente não quer ouvir de nossos filhos, nossos amigos, um determinado aconselhamento. Então é isso assim, é só um arquétipo para dizer que em todos os nossos setores tem o hierofante, aquela pessoa também sábia, que procura se isolar. O conhecimento é uma pessoa de confiança, é uma pessoa ligada também a autoridades, uma pessoa prestigiada. E às vezes as pessoas valorizam muito esse arquétipo do hierofante nas pessoas que têm poder. Mas o hierofante não é o poder que ele usa para subjugar os outros, não. É um poder que é para ser compartilhado, né? Aqui tem o arcano do eremita, que esse eu gosto muito e me identifico. O eremita sempre se isola um pouco, se afasta. É criticado também, porque acha que é estranho, porque se isolou, mas se isola para vir a iluminação. Então só serve aquele que está na roda de amigos, no bafafá, na confusão, muita galera. Mas aquele que está ouvindo a voz do seu coração sairá iluminado. Então quantas pessoas a gente não conhece assim? E por que a gente às vezes não quer acreditar que uma carta cai assim, você está com um perfil de eremita isolado, pensando no que você deve resolver? Aqui é o arcano do arcano 15 do diabo, que fala, não é aquele diabo que ensinaram a gente, você vai ser castigado, o diabo. Aqui porque seria muito mais fácil nossos pais ensinarem assim, o diabo é aquilo que você deixa lhe conduzir e que vai fazer mal a você e ao outro. Esse arquétipo aqui, com essa alegoria, tá dentro de cada um também. É o que alimenta mais. Se alimenta a sua parte luz ou a sua parte sombra. Porque ensinar na base do medo, eu já sei bem o que é isso, né? O imperador. Pai, mãe, com autoridade. Mas é o que ele quer. Autoritários, às vezes, porque ele conhece de tudo, ele chegou no mais alto grau, mas nem sendo pai, mãe, imperador, que chegou ao pós-doutorado, pós e tal, e que passou por tudo, ele não pode influenciar na vontade de filho nenhum. Aqui a temperança, arcano maior, que fala sobre paciência, calma, que as coisas se acalmam. Quantas pessoas no caminho a gente não encontra? Aqui vem o dependurado, que é aquele momento que a gente precisa parar, olhar as coisas de outras formas. É um símbolo também de crença limitante, de novo olhar, de quebra de padrões. Aquele filho que segue o caminho que o pai não quer, ele quer que seja médico e o filho vai ser matemático ou vai ser professor. Às vezes a família inteira acha que é menos, mas ele está feliz. O dependurado, ele está olhando tranquilamente a vida
mas de forma, tá parecendo desconfortável, mas ele tá olhando de outro modo e seguindo a vida dele. Aqui também é a torre, quando vem aquela carta do julgamento, que Deus diz, não vai resolver não, eu vou mandar a torre aí agora para cair, derrubar e você iniciar tudo de novo. Quantas vezes a gente não vê? E para finalizar aqui, a carta da Imperatriz, porque às vezes a gente tem um pai e uma mãe tão fortes, tão poderosos, às vezes o que o filho mais absorve em casa é quem é que compete mais um com o outro, quem trabalha mais. Esse é o legado que está sendo deixado em casa. Quem mais se ausenta, quem mais bota dinheiro em casa, uma competição. Não é só esse arquétipo, não. Estou falando na sociedade. A imperatriz e o imperador, alto poder de força. Mas assim, não pode ser usado uma força com a vontade deles para criar filhos. É o que eu estou tentando trazer aqui, que o tarô é uma ferramenta de autoconhecimento que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, sobretudo para quebras de crenças limitantes. Porque se você segue uma determinada religião e a pessoa que você está se conectando, ou imagine sua filha namorar com um rapaz que ele é de uma religião de matriz africana, e você de uma religião monoteísta, e você criticar só por isso, sem nem conhecer aquele coração, sem saber que ele faz muito mais bem à sociedade, caridade, amor e respeito no entorno dele do que os que se dizem que estão sentados nos bancos e muitas vezes ajoelhando. E é muito triste e dói muito quando alguém se afasta de você, porque você tem uma conexão com o universo e com sua intuição, que você ouve seu coração, e que é como se fosse uma voz sussurrando no ouvido. Não com nenhuma ligação, com nenhum centro, o templo, o coração mesmo, conectado com Deus. Então a gente precisa pensar nisso, quebrar esse padrão, porque essa cultura da herança que é perpassada e que os pais se contrariam quando os filhos fazem algo oposto, já não cabe mais. Porque quando a gente bota em tal escola, às vezes, o que a gente quer dar o melhor, a gente quer dar o melhor para ele, ótimo, já deu. O presente é de quem dá. O amor é de quem dá. Se já deu, ele vai saber fazer algo lá na frente. Agora, quando a gente dá para sentar na roda de amigo, para falar que botou o filho em tal escola, e que pagou tal curso de inglês, e que ele já entrou na escola de tal, e que foi fazer intercâmbio não sei aonde, aquilo ali é mais o nosso ego do que a nossa alma. O que importa mesmo é, você está feliz? Você quer fazer o quê? Porque todo pai, toda mãe, todo aquele que cria já vê aptidão desde criança para aquilo que a pessoa veio. Propósito. E lá na frente, às vezes, várias pessoas abandonam na fase adulta, madura, uma determinada profissão, para passar um pouco, uma reflexão, botar caraminhola na cabeça, como diz, fazer uma tempestade de ideias e deixar as pessoas com vontade de pesquisar mais. É sobre isso. Hoje eu resolvi trazer esta reflexão, porque a gente está num período quaresmal e nada mais é do que você ser deserto, ser eremita, você se abastecer e você voltar como luz, como Cristo falou, sendo a verdade. Gratidão, amém. Espero ter contribuído de alguma forma para vocês. Um abraço.